Ok. Muito bem. Eu sempre inicio minhas aulas fazendo uma... Ah, peraí, que a Laura mandou alguma coisa, mas a Laura tá aqui, então tá tudo bem. Desculpa, pessoal, me perdi. Eu sempre começo minhas aulas com respiratórios, que é uma das partes mais importantes, tá? Eu tô olhando para cima porque eu tenho uma TV bem grande, onde eu consigo enxergar vocês aqui em cima. E é por isso que eu não olho exatamente para a câmera. E eu mexo no celular para mudar música e trocar essas coisas, tá? Não é porque eu estou conversando no WhatsApp enquanto eu dou aula. Fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza. A gente vai iniciar fazendo uma reeducação respiratória. A melhor forma de fazer isso, para quem não está acostumado a sentar assim com as pernas cruzadas, é deitar com as costas no solo, as plantas dos pés no solo e as mãos sobre o abdômen. Então eu convido vocês a ficar nessa posição. A Nath, por exemplo, que já pratica, se quiser ficar sentada e fica sentada com as pernas cruzadas meia hora, pode ficar. Os demais eu sugiro essa posição, então, com as plantas dos pés no solo e as mãos no abdômen. Muito bem. Permaneçam aí, desse jeito. E agora a gente vai fazer um teste. Então coloque a mão esquerda no seu abdômen e a mão direita na altura do peito. Solte todo o ar, exale, esvazie bem os pulmões, contrai os seus músculos para expulsar todo o ar e deixe o ar entrar. E aí perceba se é a sua mão esquerda ou a sua mão direita que vai mais para frente. É a mão que está no abdômen ou é a mão que está no tórax que se movimentou mais? Por que isso? Se você utiliza mais o seu tórax para respirar, se a sua mão direita, que está no peito, foi a que se movimentou mais, você não está respirando da forma mais eficiente. O ideal é utilizar o abdômen. Então, depois de fazer esse teste e perceber como é a sua respiração natural, agora sim, coloque ambas as mãos na altura do abdômen, solte todo o ar e dessa vez, com consciência, para o ar entrar, leve o abdômen para fora. E aí, para o ar sair, o abdômen para dentro. É só isso. Quando o ar entra, o abdômen sai. E quando o ar sai, o abdômen entra. Concentre-se na sua respiração, na mecânica do abdômen que infla e esvazia. A respiração no yoga, ela é sempre feita pelas narinas. Pela boca só em caso de exceção. E ela deve ser silenciosa. Então, alguém que está ao seu lado não escuta o ar entrando e nem saindo. Continue concentrando-se nessa mecânica e agora adicione um ritmo à sua respiração. O ritmo natural do nosso corpo é exalar no dobro da inspiração. Não precisa contar tempo, hoje é de forma mais intuitiva mesmo. Tente exalar em mais tempo do que você inspira. E essas duas fases da respiração, lentas e profundas. Então, demore o máximo que você puder para inspirar e depois exale no dobro do tempo. Não é para causar desconforto, aceleração cardíaca, pelo contrário. É para isso gerar um controle emocional. E aí talvez alguém pode estar pensando, né? Mas será que a respiração é tão importante assim? A respiração é a primeira coisa que a gente faz em vida e também a última. Mais de 80% da nossa energia vem do ar. Por isso que ela é tão importante. Mas qual que é o problema? A maioria das pessoas tem uma respiração curta. Então, respira pelo tórax e a gente faz em média 25 mil ciclos respiratórios por dia. Isso dá cada inspiração e exalação em cerca de 4 segundos. É muito rápido. Nós deveríamos demorar muito mais que isso. Então, treine isso agora. Nath, pode colocar as mãos em Yana Mudra, dedos indicador e polegar unidos e as palmas voltadas para cima. Isso aí. E continua fazendo essa respiração que eu te falei. Os outros também. Quais são as consequências da
ineficiência respiratória. A gente acaba gastando mais energia, porque chega menos oxigênio nos tecidos. Quanto mais devagar você respirar, mais oxigênio você absorve. Excelente. Agora que você já aprendeu a usar os músculos abdominais, vamos aprender a usar os intercostais do peito. Então, leve as mãos um pouquinho para cima. E cada vez que inspirar, as costelas se afastam. Se quiser, pode olhar aqui para mim um pouquinho, se for possível. Com as mãos aqui na altura das costelas, cada vez que o ar entra, as costelas se afastam. É esse movimento aqui. Essa é a respiração intercostal. E depois da respiração torácica, vocês devem saber, porque a maioria das pessoas fazem, o tórax sobe a cada inspiração. Então, o ideal é juntar esses três movimentos. Quando o ar entra, o abdômen vai para fora, as costelas se afastam e o tórax sobe. E ao exalar, de forma inversa, de cima para baixo. O tórax desce, as costelas se aproximam e o abdômen entra. Então, agora, tente utilizar toda a sua capacidade pulmonar. Os músculos abdominais, o diafragma, os intercostais e o tórax. Bom, eu falei para vocês como é respirar de forma eficiente, né? Qual que é a forma ineficiente? Respirar demais, como eu falei, utilizando o tórax, ciclos muito curtos, e respirar pela boca. Fazendo isso, o nosso sistema nervoso simpático, né, que é o de estresse, ele está sempre meio ativo. Aí, a longo prazo, isso pode causar ansiedade, um sistema imunológico que dispara sempre, estresse crônico, entre outras coisas, né? Mas eu quero falar dos benefícios de respiração, que é mais importante, né? A gente diminui a impulsividade, porque a gente consegue tomar melhores decisões se estivermos conscientes do que estamos fazendo no momento presente. Aumenta o controle emocional e, claro, acalma a ansiedade, a hiperatividade e, de novo, a longo prazo, dá para dormir melhor, reverter ronco e até insônia. Excelente, pessoal. Agora a gente vai acrescentar retenções na respiração. Porque a nossa respiração ela tem 4 fases: inspiração, retenção com ar, exalação e retenção sem ar. Então, apenas inspire, enche seus pulmões e retenha com ar alguns instantes. Depois exale e retenha sem ar alguns instantes também. Adicione as nossas 2 pausas, torne mais longas as pausas, tanto com os pulmões cheios quanto com os pulmões vazios. E sempre dentro do seu conforto. É só você que sabe o máximo de tempo que você pode ficar com e sem ar, sem causar desconforto, sem acelerar seu coração. Faça agora o seu último ciclo. Então, finalize com os pulmões vazios, retenha o máximo de tempo que você puder sem ar. E quando terminar, quem está deitado primeiro, sente-se. Então, depois de sentar-se, agora eleve-se do solo. De preferência sem auxílio das mãos, tá? Então, quem puder, cruza as pernas, os braços para frente, e aí levanta sem usar as mãos. Se não puder, pode usar um pouquinho as mãos também. Vamos aprender outra técnica que eu sempre dou, quase sempre, na aula de iniciantes, que são as compressões abdominais. Tá muito alta a música? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, beleza. Então, como é que são as compressões abdominais? Os pés ligeiramente afastados, os joelhos levemente flexionados, as mãos sobre as coxas, solte todo o ar, e aí, com os pulmões vazios, suga o abdômen bem para dentro, para trás e para cima. Eu recém jantei, pessoal, então eu não vou conseguir fazer muito bem, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês igual. Então,
É para fazer uma sucção vigorosa do abdômen. Quando ficar mais forte, dá para quase colocar um punho entre as costelas. Então, realmente sugar o abdômen bem para dentro, como se o umbigo fosse parar lá nas costas. Isso sempre sem ar. Então, inspira, solta o ar, os pulmões vazios, o abdômen lá para dentro. Aí inspira, solta o ar novamente e de novo suga o abdômen bem para dentro, para trás e para cima. Aí tu pode estar pensando, tá, Otávio, mas para que isso, né? Esse movimento massageia os órgãos abdominais. Ele melhora a digestão, melhora a excreção e o funcionamento de todos os órgãos. Por isso que é tão importante fazer isso, né? As pessoas chamam hoje de vácuo abdominal. Tem até aulas, né, de meia hora de vácuo abdominal. Mas é uma técnica muito antiga que tem no yoga e muito útil. É claro que é melhor fazer em jejum, então eu sugiro sempre fazer de manhã. E render o máximo de tempo que puder. Quais são os próximos passos? É puxar e soltar diversas vezes, sempre com os pulmões vazios. E o outro passo é fazer o giro do reto abdominal, que a gente chama de Nauli-Kriya. Que é esse movimento aqui. Mas para hoje não precisa, tá? Faça seu último ciclo agora. Suga o abdômen com força, com vigor, retenha sem ar o máximo de tempo que você puder. Supere-se agora. E aí depois, quando precisar inspirar, retorne o tronco à verticalidade. E agora a gente vai passar para os asanas, as técnicas corporais. Que é pelo que o yoga é mais conhecido, né? Então, com a coluna ereta, os pés ainda na largura dos quadris, a gente vai começar soltando o nosso pescoço. Então, primeiro olhe para mim, tá? Depois você faz. Você deve tombar a cabeça para trás e aí fazer uma circunvolução. Bem devagar, tá? Muito mais devagar do que eu estou fazendo. Chegou lá atrás, retorna pelo mesmo lado que veio. Os ombros, permanecem, a coluna ereta, o peito aberto, os ombros para baixo. O que se move é só o pescoço. E sempre que chega para trás, refaz o movimento. É isso aí. Solta o pescoço. Essa musculatura, ela é muito utilizada, né? Ela é muito tensionada durante o dia. A gente acumula muitas tensões aqui nos trapézios, nos ombros. Então é importante fazer esse trabalho de relaxamento nessa região. Se tiver algum pontinho que você está sentindo mais, pare nesse ponto. Alongue um pouco mais. Na próxima vez que tombar a cabeça para trás, cesse o movimento. Mantenha a cabeça parada no prolongamento da coluna. Una os pés. Pés unidos quer dizer que os calcanhares estão unidos e os dedos maiores do pé também estão bem unidos. O olhar voltado aqui para frente agora e as mãos unidas à frente do peito. E então, feche os olhos. Antônio, junta bem os pés. Os pés bem unidos. Isso aí. Tanto os dedos maiores dos pés quanto os calcanhares. Excelente. E agora, com os olhos fechados, perceba as oscilações do seu corpo. O corpo vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para um lado, na diagonal. O seu objetivo é cessar essas oscilações. Essa é uma posição, uma asana de equilíbrio. É simples de ser feita. Ainda assim, com os olhos fechados, trabalhe a sua estabilidade. Agora, abra os olhos. Mais uma informação importante, tá? Eu vou falar para vocês assim. Eleve seu braço direito. Muita gente não se confunde, né? Não sabe muito bem o que é direita e esquerda. Então é mais fácil só elevar o mesmo braço que eu, né? Só coloquei no movimento que dá certo. O braço esquerdo ao lado da perna, e aí traciona a coluna com o braço direito bem elevado e flexiona lateralmente para a sua esquerda. A mão desliza pela coxa, o peito voltado bem aqui para frente, o olhar voltado aqui para frente também. Isso aí. O
peito bem aberto. Você deve sentir alongar a lateral direita do seu corpo. Isso aí. A gente tem passagens coreográficas no Swastika Yoga. Então, cada asana se transforma na posição seguinte. Primeiro, dê a máxima flexão para o seu lado esquerdo. Flexione tudo que puder. E a passagem, enquanto o braço sobe, o outro desce. E aí você compensa. Shiva, o criador do yoga, ele tem um título que é de Rei dos Bailarinos. O yoga é também uma dança. Cada passagem é encadeada na próxima, em formato coreográfico. E a gente não, na nossa linhagem de yoga, a gente não repete os asanas. A gente permanece o máximo de tempo que puder, flexionando cada vez mais, então melhorando a nossa posição, e depois transforma no próximo, sem repetir. Flexione mais agora para a sua direita, dê o seu melhor, e então retorne. Vire-se para a sua direita, eleve a perna direita, mantenha o pé esquerdo bem apoiado no solo e segure com as mãos entrelaçadas no seu joelho. Aproxime o joelho do peito. O pé em ponta, ó. Então, mantenha a consciência corporal no seu tornozelo, estenda o tornozelo e aponte o pé lá para o solo. Nath, tu falou que quer se desafiar. Tu pode tentar encostar a testa no joelho, mantendo o equilíbrio. Os demais permaneçam aí. Aproxime o máximo que puder o joelho do peito ou da testa. Segure com a mão direita no tornozelo direito e leve esse pé para trás agora. De preferência, sem desfazer a posição. Então, o mesmo pé que estava na frente passa para trás. E olha só, a coluna permanece ereta também. Você não deve tombar o tronco para frente. O braço esquerdo estendido, para ter mais equilíbrio. E aí, afaste o tornozelo do glúteo. Isso aí. Agora retorne. E aí a gente vai compensar tudo para o outro lado. Mas para isso vamos nos virar para o outro lado também. Fica melhor de ver a execução do asana. A gente tem um ângulo didático na nossa prática também. Então, o primeiro passo, elevar a perna esquerda. E aí aproximar o máximo que puder o joelho do peito. E lembre-se, nossas permanências são longas, então não precisa dar o seu melhor na técnica desde o começo. Inicie com o joelho um pouco mais abaixo. Mantenha o olhar fixo no ponto à frente para ter mais equilíbrio. Lembre de estender o tornozelo também. O pé em ponta, apontando lá para baixo. Isso. Eleve o máximo que puder o joelho. E agora, com a mão direita no tornozelo direito, leve a perna para trás. Isso aí. O outro braço estendido para frente. Boa, galera. Aí o objetivo é o quê? Afastar o máximo que puder o tornozelo do glúteo, sem tombar o tronco à frente. Dê o seu melhor agora na posição e retorne. Novamente, pés unidos. Eleve os braços acima da cabeça. Tracione a coluna. Entrelace os dedos das mãos. E agora, primeiro preste atenção. Primeiro olha e ouve e depois faça. Você deve contrair os glúteos, abrir o peito, soltar todo o ar e com os pulmões vazios, tombar a cabeça para trás e olhar para o teto. Precisou inspirar, já retorna. Então, ó, soltou o ar, vai lá.
quando precisar inspirar, já retorna. Por quê? Algumas pessoas podem sentir tontura nessa posição. E aí você pode cair. Então, como é a primeira vez de muita gente, só fique lá sem respirar e depois retorne. E aí tracione novamente a coluna e agora solte o tronco à frente. Apenas relaxe, isso mesmo. Mantenha os joelhos bem estendidos. Essa é a única força que você deve fazer. O tronco solto à frente, os joelhos bem estendidos e deixe a gravidade agir sobre o seu corpo. Vai lá, Antônio, tu consegue soltar o tronco à frente agora? Dessa forma aqui, ó. Isso, Matheus também. Relaxa o tronco lá para frente. Solta a cabeça, solta os ombros. Não precisa fazer força agora. A única força é para os joelhos ficarem estendidos, como eu já falei. Aí, pouco a pouco, a gente avança na posição. Então, a cada exalação, aproxima um pouquinho as mãos do solo e a testa dos joelhos. Isso aí. A partir de agora, segure com as mãos por trás das pernas e faça força com os braços para aproximar o tronco das pernas. Sempre sem flexionar os joelhos. Sinta a parte posterior das suas pernas ao longo do tempo. Boa, pessoal. Aproxime a testa do joelho, é isso mesmo. Dê o seu melhor agora. E então a gente não vai retornar no tronco, tá? Flexione os joelhos e sente-se sobre os calcanhares elevados. É mais uma posição de equilíbrio. Mas é só uma passagem, a gente não vai ficar muito tempo aqui. Daqui, a gente vai fazer a famosa prancha. Então, antebraço no solo, estenda as pernas, os quadris na mesma altura dos ombros. Então, não é os quadris lá para cima, os quadris, ótimo. Os quadris não ficam lá para cima. E aí a gente vai ficar aqui, desfrutando um pouquinho da posição. Se tiver difícil, lembra que eu estou fazendo e falando. Então, esse é o nosso momento de autossuperação. O yoga também é sobre autossuperar-se. É sobre permanecer mais tempo do que você achava que conseguia. Então, quando pensar em desfazer a posição, contrai o abdômen e fica um pouquinho mais. A gente já vai parar, não vai demorar muito não. Faça uma inspiração, retenha com ar. Permaneça enquanto puder com os pulmões cheios. E quando soltar o ar, sente-se sobre os seus calcanhares. Sente-se aqui, então, de lado para mim, sobre os seus calcanhares e descanse um pouco. Feche os olhos, retome a respiração completa, caso a sua respiração tenha acelerado um pouco. Respire, como eu falei no começo da aula, de forma profunda, lenta, pelas narinas. Isso aí. Pro próximo asana, a gente tem que passar as pernas para frente. E aí, eu vou dar uma opção para a Laura, para o Matheus e para o Antônio e outra para a Nath. Vocês três, que é a primeira aula, senta de ladinho no chão e estende as pernas para frente. A Nath vai fazer o seguinte: com as mãos apoiadas no solo, ou as pontas dos dedos, primeiro, elevar os quadris, cruzar as pernas e passar para frente na força. Desse jeito. Aí fica o desafio. Se não conseguir, pode fazer de ladinho, que não tem problema. Eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui.
E aí, com as pernas para frente, novamente, tracione a coluna, braços lá para o alto, cresça, aumente o espaço entre as vértebras e depois solte o tronco à frente. Perceba que é praticamente a mesma posição que fizemos em pé, só que agora sentados. Como você já alongou esses músculos antes, segure por trás das pernas e faça força com os braços de novo para aproximar a testa dos joelhos. Cada asana que estamos fazendo tem o seu nome próprio em sânscrito, uma língua morta da Índia Antiga, uma língua clássica, que é a língua original do yoga. Eu não estou falando todos os nomes porque a primeira aula é muita coisa para vocês, mas esse aqui é o Paschimottanasana. Novamente, dê o seu melhor. Força agora. Aproxime a testa dos joelhos. Permaneça no seu ponto máximo com os pulmões vazios. E quando precisar inspirar, retorne. Agora a gente vai deitar no solo. Não vai se despencando que nem um saco de batatas. Então, mantenha os pés unidos, os joelhos, os tornozelos estendidos, as mãos sobre as coxas. Desenrole a coluna. Apoie vértebra por vértebra no solo. Agora sim. Quando a última vértebra chegar no solo, descansa alguns instantes. E aí faremos a nossa torção deitados. Flexione o joelho direito. Com a mão esquerda, leve lá para o fundo da sua sala e estenda o outro braço aqui para frente. Olhe para a sua mão estendida. Então, vire bem os quadris lá para trás e o olhar aqui para frente. Isso aí. Permaneça nessa torção. A cada exalação, torça um pouco mais. Isso vale para todos os asanas. A gente começa sem dar o nosso melhor e conforme permanece, avança. Na torção é como uma esponja. Quando a gente aperta a esponja, a água sai. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente solta o ar, torce mais. Dê o seu melhor, torça tudo que puder. Olhe bem para o outro lado. E então retorne. E agora compense. Estenda essa perna, flexione a outra. Inverta a posição dos braços. E olhe lá para trás agora, com o braço estendido. Isso aí. E então desfrute da sua torção. Sinta a sua coluna sendo trabalhada. O espaço que você está criando em cada uma das vértebras. Toda a aula de Swastika Yoga terão esses movimentos com a coluna. Torção para um lado e para o outro. Lateroflexão para um lado e para o outro. Flexões para frente e flexões para trás. A gente faz menos flexão para trás porque é um movimento não tão usual da nossa coluna. O movimento de anteflexão, da flexão à frente, é mais comum. E claro, a gente deve compensar as técnicas da mesma forma para o outro lado. Faça força com o seu braço direito agora, olhe bem lá para o lado esquerdo. E então retorne. Agora a gente vai fazer invertida. Nath, eu quero que tu faça a invertida mais legal que tu puder. Se tu conseguir fazer sobre a cabeça e tal. E a Laura e o Matheus vão fazer a invertida sobre os ombros. Laura, tu consegue baixar um pouquinho a tua câmera? Eu não estou te vendo bem mais. Aí o que a gente faz agora? Opa, espera aí que entrou na musiquinha errada.
Deixa eu voltar. Como é que se faz a invertida sobre os ombros? Ela é a mais simples, mas não é tão simples, tá? Novamente, pernas estendidas, os pés e joelhos vendidos, as palmas das mãos para baixo, tá vendo? Aí o primeiro passo, Laura, é levar as pernas juntas estendidas. Depois, se tu puder, eleva também os quadris e apoia as mãos aqui atrás na altura dos rins. Se puder mais um pouco, fica bem na vertical. Se não, tu pode ficar só aqui que tá ótimo. Vai lá, pode fazer. Os guris saíram da aula agora, não sei porquê. Então, já subiu. Boa, Laura. Isso. Muito bom, Nath, também. Bela invertida sobre a cabeça. É isso aí. Tu pode fazer variações com as pernas, Nath, só se tu estiver bem equilibrada, bem confiante na tua invertida, senão mantém elas como elas estão. Isso aí, pode afastar os joelhos. Tu pode fazer uma posição de meditação, se quiser também, né, cruzar as pernas. Enfim, dá pra fazer várias coisas na invertida. Laura, continua aí. Tenta levar os teus pés mais para cima, o quadril mais pro alto, se puder. Pode começar a retornar agora. Laura, apoia primeiro as mãos no solo e encosta vértebra por vértebra no solo. Bem devagarinho. Tudo bem. A primeira vez é normal. E aí, eu vou mostrar a compensação para a Nath primeiro, tá? Olha aqui para mim, Nath. Na nossa linhagem, a gente faz assim, ó. Entrelaça os dedos e apoia os polegares estendidos na altura do intercílio, desse jeito. Aí o sangue volta para a cabeça e tu estimula esse chakra também. Então a Nath vai fazer isso. Tu, Laura, vai fazer o seguinte. Vai compensar a invertida sobre os ombros. A gente enrola bem o pescoço. A gente vai fazer o contrário agora. Então, com as pernas estendidas novamente, eleve o peito, encoste o topo da cabeça no solo, assim, ó. Essa é a compensação da invertida sobre os ombros. A invertida sobre os ombros trabalha bem a tireoide. Então, essa glândula que a gente tem, né, que produz vários hormônios importantes. Podem retornar agora e deitar com as costas no solo para fazermos a descontração. Os guris vão perder a descontração. Perderam a melhor parte. Bom, essa parte aqui é muito simples. Em primeiro lugar, encontre a posição mais confortável que você possa encontrar, com as pernas estendidas. O ideal, gurias, é com as palmas das mãos para cima, para diminuir o estímulo tátil. Exatamente. Aí o afastamento dos braços e das pernas é o que for mais confortável. Depois de encontrar o seu melhor shavasana, a sua melhor posição de descontração, não se mova mais. Permaneça acordada e lúcida o tempo todo. Ouça tudo o que eu disser para filtrar e assimilar somente aquilo que você quiser. Faça uma inspiração profunda e relaxe todo o corpo ao exalar. Sinta mais a força de atração da Terra. É como se você estivesse se derretendo no chão. Solte seus músculos, nervos e órgãos internos. Leve a sua atenção para a planta dos seus pés e descontraia-os. Perceba que onde a sua consciência vai, os seus músculos, nervos, articulações e ossos até a medula se soltam
Leve a atenção agora para os tornozelos, pernas, joelhos, coxas e quadris. Relaxe os músculos e órgãos abdominais e do tórax. Solte toda a sua coluna, cóccix, a lombar, a dorsal e a cervical. Relaxe agora os ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos e dedos. E o mais importante, relaxe o seu pescoço, a mandíbula, os maxilares, a língua dentro da boca, pálpebras, sobrancelhas, a testa sem rugas, o couro cabeludo e as orelhas. Sinta-se à vontade e feliz. Desfrute da sua descontração. Percorra com a sua consciência todo o seu corpo. E se ainda há alguma parte que não está completamente descontraída, relaxe. É nesses momentos de descontração que você assimila os efeitos da prática e os incorpora ao seu patrimônio biológico. Este estado também é propício para realizarmos mentalizações. Então, escolha algo que você queira muito conquistar. Pode ser na sua vida afetiva, familiar, profissional, nas suas finanças, no seu corpo, não importa. Escolha uma só coisa e visualize com riqueza de detalhes, como se um filme se passasse pela sua cabeça. Permaneça visualizando, imaginando aquilo que você quer. Em alguns instantes, sem pressa, apenas quando eu comandar, você iniciará o seu retorno. Leve consigo essa sensação de paz e felicidade. E faça perdurar pelo resto da sua semana. Visualize uma noite agradável de sono depois desta prática. Inicie o seu retorno através dos 5 sentidos. Ouça melhor a minha voz, a música, os sons em torno. Faça uma inspiração profunda e sinta o perfume do ar. Mova a língua e os lábios, ative o paladar. Abra os olhos, volte a enxergar as cores e formas. E então, mova todo o corpo. Os braços, os pés, as pernas, espreguice-se, boceje, sorria e sente-se para meditar. Com as pernas cruzadas, a coluna ereta. E aqui tem polaridade, esse asana. As mulheres levam o calcanhar direito mais próximo à base da coluna. E o outro pé pode ficar na frente ou por cima, na forma mais confortável. O importante é o calcanhar direito bem próximo da base da coluna. As mãos em Shiva Mudra.
o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita, em formato de concha. Isso aí. Então, feche os olhos e vamos fazer aqui um exercício de meditação. O exercício para meditar é muito simples. A gente escolhe um objeto, que pode ser um símbolo, um som ou alguma outra coisa, e concentra-se nele. A sugestão de hoje é visualizar uma esfera de luz dourada que brilha no ponto entre as suas sobrancelhas, no seu intestino. Então visualize um pequeno sol brilhante e dourado nesse ponto. Sempre que dispersar, apenas retorne gentilmente ao seu objeto de concentração. Vão surgir outros pensamentos. Isso é completamente normal. O seu trabalho é apenas observá-los sem julgar e voltar a visualizar a esfera de luz dourada no ponto entre as sobrancelhas. Concentre-se. Cesse aos poucos o seu exercício de meditação. Permita que seus pensamentos retornem. Encerramos assim a nossa prática, passando as mãos do Shiva ao Pranamudra com as palmas unidas à frente do peito e nos cumprimentando com o nome do nosso yoga, que é Swastika. É isso aí mesmo, muito bem. Eu vou parar a gravação para a gente conversar um pouquinho.